Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no devocional de hoje nós vamos falar sobre Abraão, seu filho Isaque, o holocausto e a importância de não apenas ouvirmos a voz de Deus, mas seguirmos em plena comunhão, ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Muitas pessoas às vezes ficam frustradas e feridas porque fizeram um sacrifício, fizeram um altar, fizeram um voto de fé, depositaram uma oferta alta aos pés dos pastores, dos apóstolos, dos profetas no gasofilácio da igreja. E aí eles ficam transferindo para o outro a responsabilidade da maturidade da fé, daquilo que só eles e Deus podem desfrutar e viver no secreto, na intimidade, na comunhão. É óbvio que nós unimos a nossa fé, a fé de todos aqueles que participam financeiramente com o nosso ministério, orando, abençoando, liberando e ativando anjos para servir aos santos que hão de herdar a salvação, para ministrar em áreas de necessidade específica. Tudo isso é real, tudo isso é válido, mas nada supera a regra de ouvir Deus falar contigo e continuar a ouvindo o Senhor falar contigo. Não basta ouvir a Deus pedir o Isaque. É necessário continuar em plena comunhão com Deus durante toda a liturgia, durante todo o processo, durante toda a oferta, durante todo o processo da semente que você semeou, germinar, florescer, crescer, tornar-se um fruto aprazível, agradável de comer e mastigar, até você ter a plena vitória na sua necessidade, na sua vida financeira, na sua família, no seu ministério, nos seus relacionamentos interpessoais. Ouvir a Deus a primeira vez é bom. Ouvir a Deus a segunda vez é a chave da maturidade. Imagine você que Abraão só tivesse ouvido Deus pedir Isaque como sacrifício. Sobe a montanha, perde a comunhão com Deus, se desconecta do Espírito Santo, pega a faca, mata o filho e desce. Não teria acontecido a narrativa que nós vamos ler agora, Gênesis capítulo 22, versículo 5 em diante. A narrativa em que quando ele levanta o cutelo, o Senhor fala com ele pela segunda vez. Ele estava em plena comunhão com Deus, ele estava ouvindo Deus o tempo todo e pela segunda vez ele ouviu: não toque no menino, agora sei que você é capaz de me obedecer nesse nível de radicalidade. Por causa disso vou te dar uma bênção especial. Uma ação correspondente dos céus à atitude de Abraão na terra. Ora, Deus não quer ouro, Ele não quer prata, Ele é o dono de tudo isso. Mas a nossa atitude diante do altar comunica, fala, verbaliza, liga, rasga os céus, tira a força dos demônios e ativa anjos de uma hierarquia superior para entrar na nossa causa, nas nossas necessidades. E é isso que nós vamos ver no devocional de hoje. Gênesis capítulo 22, versículo 5 em diante. E disse Abraão aos seus empregados: fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino, o seu filho Isaque, iremos subir ao monte, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, dizendo: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E Isaque falou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão dizendo: Deus proverá para si o cordeiro para o seu holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, lado a lado, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo, a faca, para matar, imolar, sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe gritou, bradou desde os céus. Foi a segunda vez agora que o Senhor está falando com Abraão, dizendo: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o teu filho, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, Isaque. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro por detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato, num galho de árvore.
E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar de Iavé Jiré, o Senhor proverá. Donde se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, esta oferta, esta atitude de obedecer nesse nível de radicalidade, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras que te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ouvir a Deus pedindo um holocausto é bom, é bíblico, e é um nível de espiritualidade e maturidade em Cristo Jesus. Mas seguir ouvindo a Deus ao longo do processo é a chave, porque Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. A instituição religiosa precisa, o templo precisa, os sacerdotes envolvidos nos compromissos precisam. Mas o apóstolo Paulo fala que não é para ofertar por necessidade, nem por constrangimento. Tudo que é feito com fé floresce, tudo que é feito por necessidade, obrigação, ritualismo, culpa, espírito de medo, medo do devorador, tudo isso murcha, tudo isso morre, tudo isso não tem vida porque não foi misturado com fé. A linguagem de Deus é a linguagem de trazer existência o que não existe como se já existisse. E nesse texto Abraão creu que Deus traria à existência um cordeiro, um carneiro para o sacrifício. Ele creu, e se formos ler em Hebreus, vamos ver que ele creu na possibilidade das cinzas de Isaac, Deus fazer ressuscitar o seu filho para si. E foi essa fé, na crença da ressurreição do próprio Isaac, que ativou o fenômeno da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, milhares de anos no futuro. Ora, Abraão, ele está andando com Deus, ele está ouvindo a Deus, mas ele está continuamente ouvindo a Deus. É essa aplicação que eu quero fazer em cima desse texto. Não só ouvir a Deus pedir algo, mas ao longo do processo de obedecer o que Deus está pedindo, seguir em comunhão, seguir em intimidade, seguir ouvindo a Deus. Você já obedeceu ao seu pai, já obedeceu à sua mãe que o desonrou? Você fez o que ele pediu, você está fazendo o que o teu chefe, o teu patrão, o teu professor está mandando, mas você no seu coração está desonrando ele? É perfeitamente possível. Você entregar o dinheiro no altar e emocionalmente estar desonrando o profeta, o pastor, o sacerdote que recebe esse dinheiro. É perfeitamente possível você entregar no altar o recurso e desonrar ao Deus que você deveria ter como objeto de honra e colocar este Deus em primeiro lugar na sua vida. Falar que o Senhor Jesus é o primeiro em nossa vida é poético. Mas, cara, leva anos, leva décadas até de fato Jesus ser o primeiro na nossa vida. É uma sensibilidade, é uma percepção no dia a dia, na rotina, que nós somos seduzidos a deixar Jesus em segundo, terceiro, quarto lugar no nosso senso de prioridade. Primeiro a esposa, primeiro os filhos, primeiro o marido, primeiro a empresa, primeiro os empregados e Jesus em segundo lugar. Não, Jesus está em primeiro lugar, mas a obra de Deus, a casa do Senhor, o templo, o ministério, as obras missionárias, o trabalho evangelístico em quinto. Isso é uma neurose, uma confusão na nossa mente. Encontrar esse segredo precisa de comunhão, precisa de alinhamento, precisa de sensibilidade e percepção. De fato, Deus tem um código, ele tem uma natureza, ele tem um atributo e ele quer se revelar a você nesse atributo. Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que traz existência o que não existe. Lá em Gênesis capítulo 1 a palavra é bara. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Cada um dos 6 dias criacionistas, Deus trouxe a existência que não existia a partir do nada, a partir da palavra da fé. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, nós cremos, por isso profetizamos, nós cremos, por isso falamos. Se no coração crer, com a boca confessar, serás sozo, serás salvo. Ele falando aos Romanos agora. Essa chave de trazer existência que não existe pelo poder da fé, pelo poder da confissão positiva, eu já ensinei várias vezes e vou falar com você no devocional dos 365 dias desse ano. Você visualiza com os olhos da fé criativa. Você crê perseverante e silenciosamente com o seu coração. Você repete, você profetiza, você proclama, você
ora em voz alta, você ora num volume que o som sai da sua boca, chega no seu ouvido, você canta, você profetiza, você proclama, você repete, você repete, você repete, não para persuadir a Deus, para convencer a tua alma incrédula, para convencer a tua alma desanimada e apática, abatida, desanimada. Você repete até que isso se torne uma verdade dentro de você. Isso já é uma verdade em Deus. Agora ela precisa se tornar uma verdade dentro da tua alma teimosa, obstinada, rebelde, órfão, independente. Ela tem que se tornar uma verdade dentro de você. E então você manifesta. Filhos maduros manifestam a glória do Pai, pondo em liberdade toda a criação que geme com dores de parto. Este é o segredo. Esta é a chave. Este é o poder que em nós opera. Este é o caminho. Abraão levantou o cutelo e ia matar seu filho, mas o anjo bradou, ele gritou, ele interfere, ele fala a segunda vez. Deus é um Deus que fala a terceira vez, ele fala a quarta vez, ele fala a quinta vez, ele fala milhares e milhares de vezes. O importante não é receber uma impressão no seu espírito e amargurado com Deus, estou até obedecendo o que Deus mandou eu fazer, mas eu estou desonrando a Deus no processo da obediência. Já pensou se Abraão entra nessa cilada? Já pensou se Abraão entra no caminho da religiosidade? Já pensou se Abraão abraça o ativismo religioso de Marta e ele diz, estou até obedecendo o que o pastor mandou fazer, estou até obedecendo o que o meu pai e minha mãe mandou fazer, estou até obedecendo o que o chefe lá da empresa mandou eu fazer, estou até obedecendo o que Deus me revelou para fazer, mas estou amargurado com Deus, estou desconecto com Deus, estou obedecendo por religiosidade, estou entregando o dízimo por obrigação, estou entregando o dízimo por medo do devorador, ou seja, perdeu a conexão com o divino, perdeu o fluxo da glória, perdeu a vida abundante. Essa semente não florescerá. É porque Abraão ouviu a Deus e seguiu obedecendo a Deus, que ele escuta a Deus novamente dizer, não precisa matar, a tua atitude no altar foi correspondente, vi que você iria sacrificar Isaac, agora tem um galardão para você. Ora, Deus não deu a bênção e a provisão e a promessa do versículo 17, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, em tua descendência, versículo 18, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Deus não está dando essa promessa para Abraão porque Abraão estava predestinado para receber essa promessa, não. Deus está dando essa promessa para Abraão porque ele teve a atitude correspondente no altar de fazer o sacrifício, a atitude de obedecer, a atitude de entregar, a atitude radical de fazer a oferta que iria lhe causar dor, sofrimento, misturada com fé, misturada com esperança, misturada com a crença de que Deus é poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. É essa fé que faz com que ao longo do processo Abraão não obedeça desonrando a Deus. E Abraão obedece adorando a Deus. Eu te pergunto, no início do texto fala que ele ia adorar com Isaac. Quantos corinhos ele cantou? Quantas músicas rápidas e músicas lentas Abraão cantou com Isaac? Nenhuma. Quem disse que adorar a Deus depende de música? Podemos adorar a Deus com música, mas adorar a Deus muitas vezes está ligada com uma obediência radical, com um posicionamento, com uma renúncia do pecado, com uma amputação da concupiscência dos olhos, da concupiscência da soberba da vida, da arrogância, das manipulações de torcido, de contaminação, seja na energia sexual pervertida, seja no roubo, seja nas drogas, seja nos vícios, seja lá no que for, que tira a tua comunhão, a tua paz e a tua plenitude com Deus. Eu te abençoo no dia de hoje para ser cheio do conhecimento da glória de Deus. Eu te abençoo no dia de hoje para ouvir os céus, para ouvir o mundo espiritual, para ver na dimensão em que Deus enxerga, para entrar na mente de Deus e receber um fragmento desse código, um pouquinho dessa unção. Te abençoo hoje para ouvir Deus e continuar ouvindo Deus ao longo de todo o processo de obediência, de sacrifício, de oferta, de renúncia, de atitude no altar. Para que você não apenas obedeça, mas para que você obedeça honrando a Deus. Isso traz um galardão. Isso traz um resultado físico, material, financeiro. Isso traz uma bênção aqui na terra. Isso traz uma necessidade aqui na terra. Isso traz uma provisão extraordinária de Deus.
o fogo, a lenha e o cutelo. Poderíamos falar 3 dias desses símbolos, mas o mais importante é não perder a capacidade de ouvir a Deus e continuar ouvindo Ele ao longo da batalha espiritual, ao longo da guerra, ao longo da intercessão, ao longo da semeadura e todo o processo que leva essa oferta no altar florescer e se materializar num contrato na tua contabilidade financeira, na tua empresa, no teu casamento, nos teus negócios. Faça isso espontaneamente em Deus e seja coroado com resultados e testemunhos maravilhosos para a glória do Pai. Até o devocional de amanhã. Compartilhe o vídeo, comunique com seus amigos, deposite sua oferta, participe dos nossos projetos sociais. Deus te abençoe.